Existe um tipo de pessoa que entra silenciosa em um ambiente, sem dizer uma palavra, já incomoda. Ela não está vestida de forma extravagante, não está chamando atenção, não está tentando impressionar ninguém. Pelo contrário, está apenas sendo. Mas a simples presença dela, serena, contida, autossuficiente, provoca reações estranhas nos outros. Olhares de soslaio, comentários murmurados, uma curiosidade que às vezes vira admiração e às vezes vira hostilidade. Ela se acha. Ele é esquisito, não sociável. Desconfio de quem é quieto demais. Se você é uma dessas pessoas, provavelmente já ouviu todas essas frases. Cresceu ouvindo que precisava falar mais, se expor mais, aparecer mais. Viveu a adolescência se sentindo um peixe fora d'água em uma cultura que glorifica a extroversão, a exposição, a performance social constante. E talvez, em algum momento, tenha se perguntado: por que minha simples existência incomoda tanto? Por que as pessoas reagem a mim com tanta intensidade, se eu não estou fazendo nada contra elas? A resposta é mais profunda do que parece, e envolve psicologia, sociologia, filosofia e até biologia evolutiva. Pessoas low profile, aquelas que não buscam os holofotes, que não cultivam uma presença digital ostensiva, que não transformam sua vida em espetáculo, não assustam pelo que fazem, assustam pelo que representam. Elas são espelhos, e o reflexo que oferecem, para uma sociedade construída sobre a validação externa e a exibição constante, é perturbador. O espelho que incomoda. Imagine que você está em uma festa. Todos estão falando alto, rindo exageradamente, fazendo poses para fotos que vão parar nas redes sociais, contando histórias que os façam parecer interessantes, bem-sucedidos, felizes. Há uma competição silenciosa e desesperada pela atenção coletiva. Quem é o mais engraçado? Quem é o mais bonito? Quem tem a história mais impressionante? É um mercado de validação, e a moeda é a aprovação alheia. No meio disso tudo, há uma pessoa sentada num canto. Ela não está no celular, não está entediada, não está infeliz. Está simplesmente observando, com uma expressão tranquila, talvez um sorriso discreto nos lábios. Ela não está competindo, não está tentando provar nada, não está se exibindo. E isso, para os que estão imersos na competição, é intolerável. Por quê? Porque a presença dela levanta perguntas que ninguém quer fazer. Será que eu também poderia estar tranquilo assim? Será que toda essa minha performance é desnecessária? Será que eu estou me esgotando por aprovação enquanto aquela pessoa está em paz sem ela? A pessoa low profile, simplesmente por existir, expõe o vazio da hiperexposição alheia. Ela não precisa criticar ninguém. Sua quietude já é uma crítica silenciosa, e isso assusta. O psicólogo Carl Jung falava que aquilo que nos incomoda no outro é, frequentemente, um aspecto não reconhecido de nós mesmos. A pessoa que se incomoda com o low profile está, no fundo, exausta da sua própria performance. Está cansada de aparecer. Está farta de competir. Mas não consegue admitir isso para si mesma, porque toda a sua identidade foi construída sobre a validação externa. Então, em vez de questionar seu próprio modo de vida, ela projeta o desconforto no outro. O problema não sou eu, que vivo em função da aprovação alheia. O problema é ele, que é antissocial, esquisito, arrogante. O mistério que atrai e intimida. Há uma segunda razão pela qual pessoas low profile causam tanto impacto: o mistério. Vivemos em uma era de transparência total. As pessoas expõem o café da manhã, a rotina de skincare, a briga com o parceiro, a lágrima no banheiro, a opinião sobre todos os assuntos possíveis. Tudo é público, tudo é conteúdo, tudo é dito, mostrado, compartilhado. Nesse contexto, alguém que se reserva é uma anomalia. E a anomalia desperta dois sentimentos opostos e igualmente intensos: atração e intimidação. Atração, porque o ser humano é naturalmente curioso. O que não é revelado convida à imaginação. A pessoa low profile é um livro com a capa fechada, e isso desperta desejo de saber o que está dentro. Ela não entrega tudo de bandeja, não se explica, não se justifica. E, exatamente por isso, torna-se magneticamente interessante. Enquanto os hiperexpostos são previsíveis, você já sabe o que vão dizer, como vão reagir, o que vão postar.
O low profile é uma incógnita, e a incógnita fascina. Intimidação, porque o mistério também gera desconforto. O cérebro humano evoluiu para detectar padrões e prever comportamentos. Quando não consegue prever, entra em alerta. Quem é essa pessoa? O que ela quer? Por que ela não se comporta como todo mundo? A falta de informações sobre o outro é interpretada, em nível instintivo, como uma possível ameaça. Não é racional, é ancestral. Nas tribos primitivas, o estranho silencioso podia ser um perigo, e esse resquício evolutivo ainda pulsa em nós. Além disso, o low profile incomoda porque desafia o sistema de hierarquia social baseado em exposição. Em muitas culturas, e especialmente na cultura digital contemporânea, o status é medido pela visibilidade. Quantos seguidores você tem? Quantas curtidas? Quantas visualizações? O low profile não joga esse jogo. Ele não entra no ranking. Ele está fora da competição. E quem está fora da competição não pode ser medido, comparado e hierarquizado. Isso desorienta quem vive em função dessas métricas. É como se alguém aparecesse em um cassino, em vez de jogar, sentasse num canto lendo um livro. Os jogadores vão olhar de lado, vão se sentir confrontados, vão achar que há algo de errado com o leitor. Mas o problema nunca esteve no livro. A autossuficiência que desafia. Há um terceiro fator, talvez o mais profundo de todos: a autossuficiência. Pessoas low profile tendem a ser autossuficientes emocionalmente. Elas não dependem de validação externa para se sentir bem. Não precisam de aplausos para saber seu valor. Não medem sua autoestima pelo número de pessoas que as aprovam. Elas construíram, ou estão construindo, uma fonte interna de autoestima. E isso é poderoso. E também é ameaçador. Pense na dinâmica das relações humanas. Muitas relações são baseadas na dependência mútua. Eu valido você, você me valida. Eu aplaudo você, você me aplaude. Eu inflo seu ego, você infla o meu. É um contrato implícito, mas a pessoa autossuficiente não assina esse contrato. Ela não precisa da sua validação. E quando você encontra alguém que não precisa de você, o poder muda de mãos. Você não pode controlá-la pela aprovação. Não pode manipulá-la com elogios ou críticas. Não pode seduzi-la com popularidade. Ela está fora do jogo. E quem está acostumado a jogar se sente impotente. Isso é particularmente perturbador para pessoas acostumadas a exercer poder sobre as outras através da validação social. Chefes se controlam pelo reconhecimento. Colegas que manipulam pela exclusão. Parceiros que dominam pela culpa. Diante de uma pessoa low profile e autossuficiente, essas estratégias fracassam. E o fracasso das próprias estratégias gera frustração, raiva e, às vezes, hostilidade explícita. Os estoicos, especialmente Epicteto, falavam muito sobre isso. Se você quer ser invencível, dizia ele, não lute em campos que não dependem de você. A opinião alheia não depende de você. Portanto, colocar sua paz nela torná-la refém. A pessoa low profile entendeu isso intuitivamente. Ela não é indiferente aos outros. Ela apenas não coloca sua felicidade nas mãos deles. E essa independência silenciosa é uma das forças mais revolucionárias e mais incompreendidas que existem. A sabedoria antiga do silêncio. O fenômeno low profile não é novo. Ele tem raízes profundas em tradições filosóficas e espirituais milenares. O tempo todo, enquanto a sociedade moderna glorifica a exposição, os sábios do passado alertavam sobre os perigos da dispersão e a força do recolhimento. Lao Tse, o lendário filósofo chinês, escreveu no Tao Te Ching: quem sabe não fala, quem fala não sabe. Não era um elogio à mudez, mas à profundidade. A palavra gasta em excesso perde o valor. A exposição excessiva dissipa a energia. O silêncio preserva. O recolhimento fortalece. A pessoa que fala pouco, quando fala, é ouvida. A pessoa que fala o tempo todo, mesmo quando grita, não é escutada. Os monges cristãos do deserto, os chamados padres do deserto, praticavam o silêncio como caminho de autoconhecimento. Eles sabiam que o barulho externo abafa o barulho interno, mas não o elimina. Só no silêncio é possível ouvir a própria alma. Só no recolhimento é possível distinguir a voz autêntica da voz do ego, da vaidade, do medo.
A pessoa low profile moderna não é uma monja do deserto, mas pratica, à sua maneira, o mesmo princípio: preservar espaço interior em um mundo que quer ocupar todo o seu espaço. O filósofo alemão Arthur Schopenhauer, conhecido por seu pessimismo lúcido, escreveu que a solidão é a sorte de todos os espíritos superiores. Não por arrogância, mas por incompatibilidade. Quanto mais uma pessoa desenvolve sua interioridade, menos ela se satisfaz com as conversas superficiais, os jogos sociais, as exibições vazias. Ela não despreza as pessoas. Apenas escolhe qualidade em vez de quantidade. Prefere uma conversa profunda com um amigo a 10 conversas rasas com conhecidos. Prefere uma noite de leitura a uma festa onde todos estão competindo para ver quem aparece mais. E essa escolha, que para ela é natural e até necessária, é vista pelos outros como snobismo. O que acontece quando você para de aparecer? Um experimento mental. Imagine que você, que talvez já tenha tendências low profile ou talvez esteja começando a considerar esse caminho, decida sumir das redes sociais por um mês. Sem postagens, sem stories, sem fotos do café, do pôr do sol, da conquista, da reflexão. Apenas viver, apenas estar presente no que faz, sem a camada essa da performance digital. O que acontece? Primeiro, uma sensação de alívio. Você não precisa mais pensar em como sua vida vai parecer para os outros. Não precisa mais escolher o ângulo, o filtro, a legenda, o horário de postagem. Sua vida volta a ser sua. Não um produto, não um conteúdo, uma vida. Segundo, uma sensação de estranhamento. As pessoas começam a perguntar: aconteceu alguma coisa? Você sumiu. Sumir, nesse contexto, é simplesmente não postar. É estar vivendo sem documentar. E o fato disso ser visto como sumir revela o quanto a presença digital se tornou a norma e a ausência digital se tornou a exceção suspeita. Terceiro, uma seleção natural das relações. As pessoas que gostam de você pelo que você é continuarão presentes. As que gostavam do seu perfil, da sua persona digital, do seu conteúdo, sumirão junto com suas postagens. E isso, embora possa doer no início, é profundamente libertador. Você descobre quem são os seus. E os seus são poucos. Sempre foram. Quarto, um aprofundamento da sua relação consigo mesmo, sem a necessidade de transformar cada momento em algo mostrável. Você começa a viver os momentos por eles mesmos. O pôr do sol não precisa ser fotografado. Pode ser apenas visto. A conquista não precisa ser anunciada. Pode ser apenas saboreada. A dor não precisa ser compartilhada. Pode ser apenas sentida e processada. A vida se torna mais real, mais densa, mais sua. A força que não grita. Existe um tipo de força que é confundida com fraqueza. É a força do silêncio, a força da contenção, a força de quem não precisa provar nada. Vivemos em uma cultura que confunde barulho com poder, exposição com relevância, quantidade de palavras com profundidade de pensamento. Mas as pessoas verdadeiramente fortes raramente são as que mais falam. Pense nas figuras que você realmente respeita. Não as que mais aparecem, mas as que mais inspiram confiança. São provavelmente pessoas que falam pouco, mas quando falam, você ouve. Que não se expõem o tempo todo, mas quando se abrem, você sente a verdade. Que não buscam atenção, mas naturalmente a atraem, porque a quietude delas é magnética. Essa força não é passiva, não é submissa, não é timidez patológica, embora a timidez também mereça respeito. É uma força ativa, escolhida, cultivada. É a disciplina de não reagir a cada estímulo. É a sabedoria de guardar energia para o que realmente importa. É a coragem de não se juntar ao coro quando o coro está errado. É a integridade de não se vender por aplausos. É a liberdade de não ser escravo da opinião alheia. O mundo precisa de mais pessoas assim. Pessoas que não fazem barulho, mas fazem diferença. Que não aparecem, mas estão presentes. Que não gritam, mas são ouvidas. Que não buscam holofotes, mas iluminam os cantos escuros. Que não se expõem, mas se oferecem. Que não competem, mas cooperam. Que não precisam de plateia para agir com integridade. O convite ao recolhimento. Se você é uma pessoa low profile, este texto não é um conselho para mudar. É um reconhecimento. É uma validação.
embora você talvez não precise dela, de que seu jeito de ser não é um defeito, uma doença, uma inadequação. É uma raridade, é uma força, é um presente que você dá a si mesmo, silenciosamente, ao mundo. Se você não é low profile, mas sente o cansaço da exposição constante, talvez este texto seja um convite, não para desaparecer, mas para recolher-se um pouco, para experimentar o silêncio, para descobrir quem você é quando ninguém está olhando, para construir uma autoestima que não dependa de métricas, para viver momentos que não precisam ser postados, para existir sem precisar provar que existe. A cultura da hiperexposição está cobrando um preço alto. Ansiedade, depressão, esgotamento, vazio. A cultura do low profile oferece um antídoto. Não para todos, cada um tem seu caminho, mas para aqueles que sentem o chamado do silêncio. A intuição de que a vida é mais do que a imagem da vida, de que o valor não está na visibilidade, mas na verdade, de que a paz não está nos aplausos, mas na quietude interior. Pessoas low profile assustam porque lembram ao mundo algo que o mundo prefere esquecer. É possível ser feliz sem plateia. É possível ser forte sem barulho. É possível ser relevante sem se expor. É possível ser amado sem se transformar em mercadoria. É possível simplesmente ser. E essa possibilidade, para quem vive na jaula da exposição, é ao mesmo tempo a mais assustadora e a mais libertadora de todas. Por quê? Se o low profile pode ser feliz, então toda corrida desesperada por likes, por atenção, por validação, pode ter sido em vão. E encarar essa possibilidade exige uma coragem que a maioria ainda não tem. Mas talvez, só talvez, este texto tenha plantado uma semente. E talvez essa semente, no silêncio do seu coração, comece a germinar, sem alarde, sem postagem, do jeito que as coisas mais verdadeiras sempre nascem, no escuro, no quieto, no profundo, onde ninguém vê, onde tudo começa,